Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias no mesmo livro que nós pregamos no domingo passado, só que agora no capítulo 20, tá bom? Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós iremos ler o versículo de número 1, 2 e 3, tá bom? Do capítulo 20. E a gente pretende, pelo menos, expor todo o capítulo, tá certo? Então, por favor, fique com as Bíblias abertas, Bíblias na mão, para a gente caminhar junto. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Meus irmãos, eu quero dialogar com vocês esta noite sobre as dificuldades que a gente normalmente passa na vida. Existem situações em que nós nos colocamos, ou as circunstâncias nos colocam, que acabam tirando completamente o chão de debaixo dos nossos pés. O que a gente faz quando recebe uma notícia desastrosa? Quais são as reações que normalmente nós tomamos ao receber um diagnóstico de uma doença incurável? Como nós reagimos quando as pessoas puxam o tapete de debaixo dos nossos pés, causando muita dor, muita tristeza, muita desilusão? Existem momentos de dificuldades que são momentos que a gente consegue lidar com eles. Porém, existem momentos que nós ficamos desbaratados, ou feito uma barata tonta, sem saber o que fazer. É sobre este período da vida que eu quero conversar com vocês. Alguns de nós, poucas vezes, têm enfrentado situações como essas. Situações muito complicadas mesmo. Nós gostamos de ter o controle da nossa vida nas nossas mãos. Nós gostamos de manter as rédeas sobre o nosso controle. Só, irmãos, a vida, ela pega-nos de surpresa. Nós vivemos em um mundo caído, em que existem duas coisas que fazem com que essas coisas aconteçam. Primeiro, somos seres ilimitados no que diz respeito ao nosso ser. Nós somos criaturas. Existe apenas um ser que detém o conhecimento de absolutamente todas as coisas, que é Deus. Nós não. Nós, muitas das vezes, somos pegos de surpresa, porque nós não conhecemos o amanhã. E quando as coisas ruins acontecem, ou ruins ou boas, seja lá o que for, muitas das vezes elas nos pegam de surpresa. Quando é uma notícia boa, tudo bem, a gente consegue lidar alegremente e até festeja
por notícias agradáveis. Agora, quando é uma notícia desagradável? Quando as dificuldades nos espremem, nos acocha, aflige o nosso coração, angustia a nossa alma, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? É exatamente isso que eu tentarei abordar esta noite. Pretendo trazer luz aos nossos corações, e trazendo luz aos nossos corações, tenhamos mecanismo, formas, métodos, para que através dele possamos ultrapassar o dia mau. A primeira informação que esse texto nos ensina é que, por mais que Josafá estivesse vivenciando um momento de paz, entre aspas, ele já tinha feito uma aliança com o reinado do norte, que no caso era as 10 tribos, e havia ali talvez uma suposta paz entre as duas nações, entre o reinado do sul e o reinado do norte. Talvez também houvesse momentos em que alguns inimigos de longe estavam difícil de atacar o reinado de Judá. Porém, não é isso que o texto mostra, irmão. O cronista inicia o capítulo 20 de 2 Crônicas, revelando o grau de dificuldade que o rei Josafá estava enfrentando. Ele teve que conviver com a reunião de 3 nações que se armaram, se reuniram, juntaram para lutar contra o pequeno reinado de Judá. Se ainda fosse o reinado do norte, que era constituído por 10 tribos, tudo bem, era um reinado maior. Mas no que diz respeito ao reinado do sul, que era composto por apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, era um pequenino reinado. Era um território pequeno, poucas pessoas para a batalha. Agora eles estavam tendo que conviver com essa terrível situação. Que desastre, irmão. Que notícia terrível. Vejam como o cronista diz. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram Josafá. E qual foi a informação? Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar. A distância entre onde Josafá estava e esse local onde essas 3 tribos estavam, essas 3 nações estavam reunidas para atacar o reinado do sul, era basicamente uns 44 quilômetros. Eles chegariam ali com um dia ou 2. Irmãos, o que essa notícia produziu em Josafá? Qual foi a reação automática que Josafá teve ao receber essa notícia tão desagradável? Primeiro, irmãos, a gente aprende lá no versículo de número 3, que Josafá ficou alarmado. Olha o texto. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Percebam, irmãos, que a palavra alarmado aqui traz a ideia de um estado de completa tensão. Quem está alarmado está tenso. Eu acredito que a maioria de nós já deve ter passado por momentos como esses, em que a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração fica tenso, fica alarmado,
O nosso corpo se treme. Tão grande é o grau de tensão que nós ficamos ao receber uma notícia triste, uma notícia desagradável, uma notícia complicada. E os ouvidos que me ouvem aqui esta noite, é óbvio que cada um de nós sabemos o que nós experimentamos nas batalhas do dia a dia. No seu relacionamento com sua esposa, no seu relacionamento com seu esposo, no seu trato com o trabalho, no seu trato com a saúde, no seu trato com a vida profissional, ou em o que quer que seja. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. As notícias cruéis, elas vêm exatamente para deixar você tenso. E é até normal, é até natural ficarmos assim. Porque quando estamos preparados, quando remediamos alguma situação, nós já esperamos que aquilo aconteça. Então a tensão, ela é minimizada. Ela é deixada em um grau completamente fácil de ser transportada. Mas não é dessas circunstâncias que eu estou dizendo. E eu quero abrir bem os seus ouvidos para que vocês saibam que se você ainda não experimentou situações como essa, prepare-se. Aliás, não dá para você se preparar, né? Porque essas são situações que sempre nos pegarão de surpresa. É natural que haja tensão. E talvez você diga como Davi: minha alma, por que perturbas dentro de mim? Vamos ler o Salmo 40, por favor, irmãos. Vá lá para o Salmo 40. Vejam como é que estava a tensão do autor do Salmo 40, quando este escreve este salmo, mostrando para nós o que ele estava passando. 42, irmãos, desculpa. Salmo 42, versículo 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Você imagina, irmãos? Olhe a figura de linguagem que o salmista está usando para revelar o grau de angústia que ele estava passando. O alimento dele eram suas lágrimas. Aqui tem alguém que está passando o dia chorando e a noite chorando. Veja o que diz o texto, a continuação do texto. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Versículo 5. E aí ele conversa com ele mesmo. Olha a conversa do salmista com ele mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista está revelando tensão, uma tristeza tão profunda que ele não sabe explicar de onde ela vem. O salmo termina no versículo 11 dizendo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Conversando com ele mesmo, ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Isso aqui, irmãos, são circunstâncias que deixam o indivíduo tenso. E essa tensão causa outra coisa.
É natural que isso aconteça. Se você está desta forma, quero lhe dizer que é natural você estar nesse estado. Se você foi pego de surpresa por algumas circunstâncias que você não esperava, é natural que você fique alarmado, é natural que você fique tenso. E eu quero lhe dizer que essa tensão vai produzir outra coisa. Ela não vai parar nisso. Por quê? Porque essa tensão, ela se junta com o desconhecimento. Olha o que diz o versículo de número 12, parte B. O rei ora, e no último versículo da oração, ele diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós. Olha o que ele diz: não sabemos o que fazer. Oh, irmãos, escute bem. Ora, se os inimigos não quisessem causar essa tensão no reinado do sul, eles não tinham se juntado. Tinham ido por conta própria. Mas a ideia da reunião das 3 nações contra o reinado do sul é exatamente causar essa tensão, essa circunstância que faz com que o rei Josafá e o reinado do sul fiquem sem saber o que fazer. Vocês já notaram como ficaram os exércitos de Israel quando eles saíram do Egito? Na frente existia o Mar Vermelho, do lado esquerdo montanha, do lado direito montanha, e atrás vinha o exército de Faraó. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa frase, esse ditado serve para a gente expressar mais ou menos o que o rei Josafá está expressando aqui. Não há saída. O que Josafá está dizendo é: não há saída para nós. Nós fomos postos em um beco sem saída. Não temos condições de nos livrar dessa situação. Não há conhecimento nenhum. Nós não temos nenhuma ideia que possa nos afastar desse perigo. Irmãos, a tensão causa isso também. Desconhecimento do que fazer. E eu tenho absoluta certeza que você deve saber o que é isso. Irmãos, como nós gostamos de estar no controle das coisas. Como a gente ama quando as coisas acontecem exatamente como a gente planeja. A gente arquiteta planos, coloca-os em ação, e quando as coisas vão acontecendo da forma que a gente planejou, a gente diz: olha como as coisas estão dando certo, porque a gente gosta de ficar no controle, porque a gente gosta de ter esse conhecimento do que fazer. Ó, se der errado eu faço isso aqui, se isso aqui der errado eu tenho um plano B, e se o plano B tiver dado errado eu tenho um plano C, e depois tem um plano D, um plano para suplantar o outro plano, para sempre não ser pego de surpresa. A gente gosta disso, faz parte da nossa essência, essa ideia de tentar controlar a nossa vida, e tentar controlar os nossos dias, porque o planejar faz parte da nossa essência. A questão é, nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Sabe, irmãos, às vezes a vaca vai para o brejo. Às vezes você vai ficar em completa escuridão.
sem saber absolutamente o que fazer. E até você pode ter amigos, pessoas, uma igreja, mas a situação é tão tensa que ela faz com que você não enxergue essas supostas saídas. Está em completa escuridão. Irmãos, como é ruim isso? Como é ruim isso? Eu acredito que se a gente tivesse uma conversa particular, alguns de vocês aqui contariam na vida situações como essa, em que circunstâncias os deixaram alarmados, e estando alarmados, os deixaram sem saber o que fazer. Se vai para a direita, se vai para a esquerda, não se sabe se vai para frente, se vai para trás, não se sabe fazer nada. Por quê? Porque não há nenhuma luz. E o pior, a única luz que você vê no fim do túnel é um trem vindo de lá para cá. É triste. O que fazer? O que fazer? O que podemos fazer? E eu gosto de pensar assim: não é bom estarmos assim, não é bom ficarmos assim. Porém, Deus muitas vezes, ou algumas vezes, insiste em nos levar para este lugar. Abra seus ouvidos. Às vezes não queremos ir para lá, não queremos estar alarmado, não queremos ter desconhecimento do que fazer. O que queremos é ter tudo nas nossas mãos, as contas todas em nossas mãos, todas bem controladinhas, o dinheiro bem controladozinho, tudo bem direitinho, tudo na casa, tudo bem direitinho. O que a gente quer é isso, mas às vezes Deus vai se encarregar de tirar da gente essas coisas. E quando Ele tira da gente essas coisas, a gente fica alarmado, sem saber o que fazer, e não adianta lutar. Um recado já para você: não adianta tentar fazer nada. Não adianta. Essa é uma situação em que possivelmente Deus está nos levando a um patamar maior de experiência com Ele. E infelizmente às vezes a gente não entende isso. Mas aqui vai, irmãos, conselhos muito práticos, com base no texto, conselhos que eu tenho a dar a você, se você já tiver passado por isso, e não tiver caminhado em cima desses trilhos, peça perdão a Deus que você perdeu uma boa oportunidade de aproveitar uma chance, de desenvolver uma experiência melhor com o Senhor. Ou, se você está passando por isso, ponha em seu coração firmemente de fazer exatamente o que Josafá fez aqui. E então, desenvolva seu relacionamento com Deus de forma mais eficaz. A primeira coisa, irmãos, é: busque o Senhor. Olha o que diz o texto. Versículo de número 3. Até o versículo de número 9. Alarmado, Josafá decidiu fazer o quê? Me ajude. Josafá decidiu? Não ouvi. Decidiu? Consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar o que, irmão? A ajuda do Senhor.
Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e fez o que, irmão? E orou. Como foi a oração dele? Olha que oração linda. Senhor, Deus dos nossos antepassados. O que está dizendo? Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás, e nos salvarás. Irmãos, o que Josafá está fazendo? Para qualquer bom estrategista de guerra, mandaria Josafá se levantar. Rapaz, deixa de ser bobo, o que tu está fazendo não resolve nada. Rapaz, vamos ser crente, mas não seja besta. O que adianta tu dobrar o joelho e orar? Não vai resolver absolutamente nada. Essa é uma perspectiva mundana. O que o cronista aqui deseja passar com essa descrição, irmãos, é dizer que aqueles que desejam receber alguma coisa de Deus, esses devem fazer o quê? Buscá-lo. Na angústia, na hora da tensão, na hora do desconhecimento do que nós podemos fazer quando estamos em um beco sem saída, não há nada melhor a se fazer do que buscar o Senhor. Josafá conclama, apregoa, coloca um decreto para que toda a nação se reúna e juntos jejuem, orem ao Deus do céu, consagrem as suas vidas, chorem diante da presença de Deus, pois de repente, quem sabe, esse Deus pode ajudá-los. Irmãos, foi exatamente isso que o rei Josafá fez. Ele exigiu que integralmente o povo buscasse o Senhor, buscasse a direção de Deus. Irmãos, está aqui o nosso real problema. Está aqui a razão do porquê não aprendemos quando estamos em aperto. Nós insistimos em tentar resolver com o nosso braço. Nós achamos que a nossa inteligência vai fazer com que a gente suplante a tensão e o desconhecimento. Nós achamos que a gente pode tomar as rédeas novamente. Então, não precisa buscar o Senhor. Como a gente é bobo, irmão. Como a gente é tolo. Deus exatamente nos leva a essa situação, porque Ele deseja ser achado por nós. E infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, nós
quando estamos em mil maravilhas, quando as coisas estão boas, nós costumamos negligenciar o nosso devocional, a nossa devoção, oração, leitura de Bíblia, amor a Deus, disciplinas espirituais, são coisas que são deixadas de lado, porque a gente tem outras coisas a se fazer. É então que às vezes Deus arma cilada para nós. Porque quem sabe, sofrendo então, nós voltemos para o Senhor. Meu filho, busque o Senhor. Em nome de Jesus, escute a voz de Deus esta noite. Busque o Senhor, o seu Deus. Coloque uma resolução em seu coração, de que o Senhor será buscado por você, de que você voltará a dobrar os seus joelhos, e de que conversará com o Senhor constantemente, e de que por mais que as situações sejam constrangedoras e terríveis, você tem alguém para se segurar, alguém para buscar. O beco pode ser um beco sem saída, a situação pode ser caótica, mas seu Deus está sempre pronto a ouvir você. Não é o que o texto diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Meu filho, busque o Senhor. Não, escute isso, por favor. A empresa não está dando certo? Busque o Senhor, meu irmão. Busque o Senhor. Moa sua carne. Sacrifique sua natureza pecaminosa. Curve-se diante da presença de Deus. Decrete um decreto na sua casa. A partir de hoje nós iremos buscar o Senhor. Filhos, reúnam-se aqui. Nós iremos buscar o Senhor. Nós iremos buscar o Senhor. O Senhor certamente trará a nós perspectivas diferentes diante dessas circunstâncias. Nós aprendemos com Josafá que não há lugar melhor para estar quando tudo está tenso, quando não sabemos o que fazer. Não há outro lugar melhor para se estar do que nos pés do Senhor. Busque o Senhor, vá buscar a Ele. Vá orar, vá jejuar, passar um tempo com o Senhor. Feche a porta do seu quarto, diga para sua esposa: minha filha, eu quero passar um tempo com Deus, então eu vou dobrar o meu joelho, por favor cuide das crianças que eu vou falar com meu Deus. Depois eu fico com as crianças e depois é a sua vez. Vai fazer isso. Vai buscar o Senhor, vai falar com Deus e dizer: Senhor, não és tu, Deus dos céus? O Senhor não governa sobre todas as coisas. O Senhor não é o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não fez uma aliança com o meu Salvador Jesus Cristo, de que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Então, Senhor, aqui estou eu diante da tua presença. Socorre-me, ajuda-me, Senhor, segura nas minhas mãos, abre os meus olhos para que eu enxergue uma perspectiva diferente. Como a gente está perdendo tempo, lutando contra aquilo que não dá para lutar, quando deveríamos estar nos pés do Senhor. Você está lutando, tentando mudar seu marido, quando você devia estar nos pés do Senhor. Ai meu Deus, não consigo mudar esse homem. É uma luta que você não vai vencer, a não ser que você vá para os pés do Senhor.
é lá nos pés do Senhor, derramando suas lágrimas diante de Deus, buscando a Ele de coração, amando a Ele com toda a verdade, adorando a Ele em espírito e em verdade, que você encontrará perspectivas diferentes para um dia terrível que se abateu sobre a sua casa. Irmãos, uma outra coisa que a gente aprende com Josafá, olha só o que ele diz no versículo 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Olha o que ele diz: não sabemos o que fazer, mas, olha só aqui, irmãos, a interjeição, né? Mas aqui é a interjeição, né, irmãos? Olha só a interjeição que ele faz aqui. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos ficaram olhando para ti. Irmãos, como a gente aprende com isso? Porque o cronista descreve o término da oração de Josafá, dizendo em minhas palavras, que a gente pode não saber o que fazer, porém uma coisa a gente pode fazer: a gente pode colocar a nossa esperança no Senhor, e o que Deus decidir fazer, confiaremos nele. Vocês já viram o livro de Abacuque, irmão? Já viram como o livro de Abacuque ele vai se desenvolvendo entre perguntas e respostas? Como o Abacuque vai conversando com Deus e dizendo: Senhor, tu não está vendo isso, o que está acontecendo? Aí Deus responde: estou vendo tudo isso. Aí Abacuque responde: e o Senhor não vai fazer nada? Aí Deus responde: vou fazer, vou levantar o império babilônico, eles vão chegar aqui, vão estraçalhar tudo, vão acabar com o meu povo, vai levar cativo. Aí Abacuque diz: não Senhor, para um pouquinho, Senhor, é assim, o Senhor vai fazer isso. E Deus diz: vou fazer, e depois vou levantar outra nação, e vou disciplinar Nabucodonosor, por ter feito isso com vocês. Aí lá no final Abacuque diz assim, aí ó, vamos lá no final, Abacuque, não é Facebook, viu irmão, é Abacuque, tá bom? Quero ajudar você, os 3 livros antes do Antigo Testamento, tá bom? Eu não fui preciso não, tá certo? Só tentei lhe ajudar. Abacuque capítulo 3. Versículo 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Ele ficou estremecido por quê? Ele ficou tenso por quê? Porque ele recebeu uma notícia desanimadora. Ele esperava que Deus solucionasse o problema dele da maneira que ele queria, só que Deus foi por outras vias. E ele disse: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Porém, tranquilo, esperarei o dia da... Como é que é? Isso aqui é incompreensível, irmãos. Ele diz que está estremecido, desfalecido, pernas vacilantes, mas uma coisa ele vai fazer: ele vai ficar tranquilo, esperando o dia da desgraça. Por que ele vai fazer isso? Porque os versículos de número 17 vai explicar. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que ele está dizendo, irmãos?
Ele está dizendo que ele sabe que a desgraça vai vir. Mas qual é a resolução que ele toma? Ele decide não olhar para a desgraça. Ele decide tirar os olhos da desgraça e colocar os olhos em uma outra situação. Em Deus. O coração dele precisa estar tranquilo, calmo, sereno. Porque ele precisa estar em um estado de completa adoração a Deus. É a mesma perspectiva de Josafá, irmãos. O que ele está dizendo? Senhor, eu não sei o que fazer, nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa faremos: ficaremos olhando para ti. Irmãos, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Porque você ainda acha, com a sua petulância, que você pode mudar a sua situação? Não vai dar certo. Não, não vai. Deus te levou a este lugar para você buscar Ele e colocar os olhos nele. Se você está alarmado por causa da doença, busque o Senhor e coloque os olhos nele. Se sua casa está tomada por perplexidade, por doidice do seu marido, busque o Senhor. Ponha os seus olhos nele. Tire os seus olhos da circunstância. Tire os seus olhos do problema. E descanse em Deus. O que Josafá está dizendo aqui: eu vou descansar. Eu vou descansar em Deus. E o que você deve fazer neste lugar de perplexidade é simplesmente se dobrar. Entregue as rédeas, meu querido. Entregue as rédeas para Deus. Lembra do hino da harpa, né? Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, né? Solta o cabo da nau. Se entrega. Se entrega a Ele. Oh, querido, é lá que Ele quer que você esteja. É exatamente neste lugar que Ele quer que você esteja, de joelhos dobrados e dizendo: como tu queres, Senhor amado, eu sou vaso, tu és o oleiro. Toma minha vida e a faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, o quê? Um vaso novo. É aí que Ele quer que você esteja. É nesse lugar, totalmente entregue, totalmente humilhado, totalmente esvaziado de todo o ego, de toda arrogância, de todo o autoconhecimento de guerra e de batalha, de finança, de conta, disso, daquilo outro. Faz isso, é lá, prostrado, aos pés dele. Entregue completamente a Ele, dizendo a Ele: Senhor, estou completamente em Tuas mãos.
Não sei o que fazer, Senhor. Mas está aqui a minha vida, minha casa, nas tuas mãos. Faz dela o que tu queres. E eu vou ficar esperando o trabalhar do Senhor. Quando você faz isso, irmãos, quando você faz isso, há reações da parte de Deus, quando alguém busca sinceramente ao Senhor, quando alguém se entrega inteiramente ao Senhor, após buscarem ao Senhor com intensa oração e jejum, Deus se revela ao rei, Deus se revela a todo o povo, dando ao rei e dando ao povo esclarecimento no desconhecimento. Olha o que diz o versículo 17, aliás, versículo 14 até o 17. 14 diz assim: então, eles entreguem completamente ao Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeil e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham, eu não ouvi, irmão, não tenham, nem fiquem, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. É interessante, irmão, porque vocês se lembram do estado de desconhecimento em que eles estavam? Não sabemos o que fazer, mas agora eles já sabem o que fazer. O que eles têm que fazer? Se manter firme. Mantenham-se firmes e vão para a batalha. Agora Deus está dando orientação a esse povo. Alegre-se, mantenham-se firmes, não fiquem desanimados, não tenham medo. Armem-se, vão para a luta. Vocês não precisarão fazer nada, mas amanhã cedinho, levante-se e vão ao encontro dele. E fique olhando o que eu vou fazer. Eles estavam sem orientação, mas agora eles estão orientados. Eu aprendo, irmãos, que quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, quando a gente vai ao encontro de Deus, derramando a Ele a nossa alma, humilhando-se diante de sua presença, entregando o nosso ser a Ele, dizendo: Senhor, eu não tenho controle sobre a minha vida, e eu não tenho conhecimento de absolutamente nada, Senhor, eu não sei governar a minha casa, mas o Senhor sabe, o Senhor pode me ensinar. Senhor, eu não sei como fazer isso, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode me ensinar. Então, Senhor, abre os meus olhos, abre a minha mente, me ensina, Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Certamente, Deus vai orientar você. Se tem uma coisa que Deus não gosta de deixar, é os seus filhos desorientados. Peça a Deus. Não foi o que Tiago disse? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, e depois de dar, não fica lançando o que deu no seu rosto. Peça: Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Oh Deus, esse diabo, eu não sei lidar com ele. Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação. Deus vai lhe dar, meu filho.
Senhor, eu não estou sabendo lidar com essas peças aqui. Esse cabelo aqui, Senhor, está todo emaranhado. Eu não sei fazer esse troço aqui, Senhor. Senhor, eu não sei se os cabeleireiros daqui, quando estão fazendo os cabelos, ficam pedindo: Senhor, me dá orientação, Senhor. Me orienta aqui, Senhor. Ajuda aqui, guia as minhas mãos, Senhor. É assim que Deus quer que você fique, viu, irmão? Penteando aqui. Senhor, fazendo comida, Senhor. Eu não sei fazer uma comida. Se eu queria fazer uma comida tão gostosa para o meu marido, Senhor. Oh, Senhor, ele está no trabalho. Eu quero fazer uma comida tão gostosa. Senhor, me ensina. Me dá uma receita do céu. Vida lá do céu, Senhor. Aí de repente cai maná no seu prato e você faz a comida e não sabia o que fazer, irmão. Esclarecimento. Eu estou brincando, mas é sério isso. Você está perdendo a bênção, hein, filho? Por quê? Porque você está insistindo com sua própria força. Você acha que é o seu braço que vai lhe dar fortaleza. Você acha que é o seu braço que vai lhe dar vitória. E não é. Você vai construir um castelo para depois ele cair. Essa é a realidade. Você está construindo um castelo, mas ele vai ruir, ele vai cair. Porque você não está construindo em cima do conhecimento do Senhor. Então, prostre-se diante dos pés do Senhor, peça ajuda a Ele, Ele vai abrir seu entendimento, e abrindo seu entendimento, vai lhe dar sabedoria, para saber lidar com as mais diversas circunstâncias da vida. Então você vai saber entrar, vai saber sair, você vai entrar no lugar, e todos vão olhar para você, é um príncipe, é uma princesa, porque você sabe entrar, e você sabe sair. Não sabe lidar com as coisas, então peça ao Senhor. Senhor, eu quero isso aqui, Senhor, me ajuda. Peça ao Senhor, Ele vai dar a você. Oh, meus queridos, uma outra coisa que eu aprendo com a vida de Josafá é que Deus sempre dá àqueles que o buscam a sua presença. Olha o que diz o versículo 17, parte B. 17, parte B. Aliás, todo o texto. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com irmão. É o que eles precisavam. Isso era tudo que o rei e o povo precisavam, a presença de Deus. Lembra-se de Moisés, irmão? Vocês se lembram quando Deus disse: Moisés, eu estou decidido a não estar com vocês, a não ir com vocês, para não deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um anjo. O que Moisés disse? Não, Senhor, não. Senhor, não nos faça subir deste lugar, se o Senhor não estiver conosco. Ou o Senhor vai conosco, ou a gente não vai sair daqui. O que Moisés está dizendo? Não adianta ter terra prometida, se não tiver a tua presença. Esse é o teu problema, meu filho. Esse é muitas das vezes o nosso problema. A gente quer a bênção. A gente quer a resolução das nossas dificuldades. A gente quer a resolução dos nossos problemas, mas não quer a presença. Não quer Deus do lado. E é claro, Deus do lado vai exigir uma série de coisas, né? Porque Deus não habita em um lugar de iniquidade. Se Deus resolve andar conosco, nós temos que andar na mesma pegada com Deus, em santidade. E é por isso que muitas vezes a gente não quer a presença de Deus. Ter a presença de Deus necessariamente é tornar-se santo, é abandonar certas práticas que muitas vezes a gente não quer abandonar. Mas existe aqui uma palavra para você: não adianta ter bênção se não tiver a presença. Aprenda aqui esta noite. O que mais precisamos é da presença de Deus, e o que mais Deus deseja nos dar é a sua presença. Por isso, meu amigo, meu filho, em nome de Jesus, não queira ter vitória, não queira ter bênção, sem que a presença de Deus seja o foco de sua vida. Não, abre seus ouvidos, olha essa informação aqui. Não adianta ter sucesso, se Deus não for o teu deleite.
Escute, não adianta ter sucesso se Deus não for o teu deleite. Faça de Deus o seu deleite. Faça como Asaf: Senhor, eu não tenho no céu ninguém além de ti, e não há na terra nada que eu almeje mais do que estar em tua presença. Só assim nós teremos de Deus a sua bênção e a sua presença. Então não adianta eu falar do que aconteceu, né, irmão? Porque é suficiente para a gente entender o que a gente pode fazer em momentos de dificuldade. Quando estamos tensos, quando estamos sem saber o que fazer, o que podemos fazer? Primeiro, podemos buscar o Senhor. Segundo, além de buscar o Senhor, podemos esperançar. Ficar esperançoso. Ficar com foco em Deus. Ter seus olhos completamente no Senhor, colocando sua confiança nele. Uma coisa é buscar, uma outra coisa é confiar. Então você pode buscar e depois você pode confiar. Depois que você faz essas duas coisas, espere Deus agir, que certamente Deus vai agir. Porque como disse, e eu encerro aqui, no capítulo 12, do livro de 2 Crônicas, se você ler esse texto, você encontrará a seguinte informação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e eu termino. O Ministério de Louvor já sobe por aqui, tá bom? 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu, vamos me ajudar, irmão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se e buscar a minha, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua. Busque o Senhor, busque o Senhor, se humilhe diante de sua presença. Feche seus olhos, vamos orar e cantar um louvor. Senhor, nós te louvamos pela exposição de tua palavra esta noite, e temos a esperança, Senhor, de que a tua palavra fará proezas em nossos corações, nos consolará, nos edificará, nos confortará, nos animará, Senhor, nos tirará de um lugar de tensão para um lugar de completa confiança no Senhor. Eu não sei, Senhor, como se encontra os corações dos meus irmãos e irmãs aqui esta noite. O que eu sei é que o Senhor é poderoso para transformar circunstâncias e situações. Por isso, Deus justo, Deus santo, Deus poderoso, vai de encontro ao coração dos meus irmãos aqui esta noite, ó Deus. Conforta os seus corações, consola as suas almas, alegram, Senhor, e que cada um de nós possamos sair daqui esta noite contentes, alegres, satisfeitos em saber que ouvimos a voz do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor, no meio dele a gente fica de pé e termina o nosso culto, tá bom?